Oi, 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 E vambora, aí? Brasil! Mais um programa aqui com a gente do Somos. A gente do Somos. Ficou bom, não foi? Somos demais. Bem natural. E é muito bom a gente estar aqui com vocês com mais um episódio top aqui dos Quatro Irmãos, onde a gente tem trazido uma mensagem de fundamentos, né? Ontem eu estava conversando com o meu pastor a respeito disso, né? Como as pessoas elas entram no Evangelho e muitas vezes elas não têm os fundamentos, né? E a melhor coisa para a gente começar esses episódios aqui do Somos é trazer os fundamentos. E o que são os fundamentos? A gente tem entendido que os fundamentos são os atributos de Jesus, né? Estudar a pessoa de Jesus, os comportamentos, o caráter de Cristo. Afinal de contas, a palavra de Deus fala para a gente que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então, como é que a gente vai imitar alguém que a gente não conhece? Né? Como é que a gente vai se mover aqui na Terra se a gente não entende quem é aquele que nos inspira, aquele que é o nosso mestre? E esse programa aqui, esse canal, o propósito dele fundamental é trazer exatamente isso, o princípio de todas as cores, das cores. Onde é que eu estou trazendo as cores? Achei que eu estou vendo muita coisa. É porque Jesus é cor de vida. Né? Porque o tic-tac está se alinhando ainda. E trazer todos os fundamentos, né, gente? E primeiro eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês. Se é que vocês não sabem, o meu computador aqui está aparecendo assim. Aqui do meu lado está a Sabrina, a primogênita. Aqui embaixo da Sabrina está o Rodrigo, o primogênito. Eu, a terceira, e o Arthur, caçulinha. Nós somos 4 irmãos que estamos aqui graças ao Evangelho e como um grande privilégio a nossa casa servindo a Jesus e todos nós caminhamos na mesma jornada. E eu costumo falar que esse é o primeiro e grande milagre, né? Porque a palavra do Senhor diz que quando nós cremos nele, nós e a nossa casa seremos salvos. E hoje está aqui nesse canal trazendo para vocês essa palavra. Primeiro, esse milagre alcançou a nossa casa e viver tudo isso aqui, de fato, é um grande milagre. E hoje nós vamos falar sobre mais um atributo de Cristo, né? Se você ainda não assistiu os outros programas, né? Os outros podcasts que a gente fez na semana passada, semana retrasada, sei lá. São quantos? Já tem quantos, hein, gente? Lá no canal? Tem 3 vídeos? São 3 vídeos. Vai lá assistir, coloca os seus comentários, fala pra gente se fez sentido para você o que a gente compartilhou aqui. Aqui, de fato, é um bate-papo, galera, para contribuir com vocês de alguma forma, com esses fundamentos, né? E hoje nós vamos falar sobre um atributo extraordinário, que para mim é o maior atributo de Jesus, né, para a minha vida, né? Pode ser que para as outras pessoas sejam outros, mas o maior atributo de Cristo é o amor, né? Então nós vamos falar sobre ele e eu queria já abrir esse momento trazendo aí a oportunidade para a Sabrina, para ela começar. Vamos fazer em ordem de vida cronológica. E eu queria, Bina, que você compartilhasse com a gente aquilo que o Senhor tem mostrado para você a respeito de Cristo, os atributos dele, fundamentados no amor. Então, gente, primeiro, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar vendo. Bom dia, né? Porque o dia é o dia todo. E eu queria começar agradecendo que vocês estão aqui assistindo e dizer que é um privilégio estar falando para vocês. E que esse projeto realmente nasceu no coração do Senhor e que trouxe nós 4 para fazermos ele. Mas a palavra com relação ao amor de Cristo, que eu vi que fez muito sentido para a minha vida, foi lá em 2 Coríntios 8:9. Pois vocês conheceram a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. E aí eu gostaria de trazer ao conhecimento que, na verdade, rico, que ele fala, se expressa, né? Se refere ali na palavra, é um rico diferenciado. Não é um rico que o mundo fala, né? Não é um rico que possui muito dinheiro, mas é um rico que ele não tem necessidade extra, que todas as necessidades da pessoa elas já estão sendo alcançadas. Supridas, né? Espiritual, pessoal, emocional, financeiro. Exatamente, em todas as áreas. Então, assim,
a maior riqueza que a gente pode ter, na verdade, é Jesus Cristo, né? Quando a gente tem ele, a gente é preenchido de todas as coisas. Isso não quer dizer que imediatamente eu aceitei Jesus, todos os problemas da nossa vida estão resolvidos. Não é isso que quer dizer. Quer dizer que você vai todo dia tentando ficar mais parecido com Jesus, mais parecido com o amor dele, e assim deixando todas as suas cargas negativas e coisas que não têm a ver com Jesus de lado, né? Trabalhando todos os seus traumas, trabalhando todas as coisas. Não é algo que também é fácil e é rápido. Algumas coisas até são mais fáceis ou mais rápidas, mas é um processo. E esse processo é o que nos faz entender como Jesus é maravilhoso. E assim, quando a gente percebe que ele passou aqui nessa terra 33 anos, se despindo de quem ele era no íntimo dele, né, resolvendo vir como ser humano. Imagina essa dor para ele, né, de vir como ser humano, de passar 33 anos na carne, sofrendo todas as tentações que nós sofremos, passando por todas as coisas emocionais que nós passamos como seres humanos. Então, assim, quando ele se fez pobre, foi isso. Ele se despide de quem ele era, ele decidiu entregar. Ele disse, vale a pena fazer isso. Então, assim, por essa razão especificamente é que eu percebo que como nós devemos ser gratos todo dia só por isso. E ainda mais por todas as outras coisas. Então, assim, o amor traz também a gratidão, né? Eles andam ali lado a lado. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agradeço pela oportunidade e eu queria agora passar a palavra, então, para o Rodrigo e ver da visão dele o que significa o amor, né? Antes de passar para o Rodrigo, eu achei muito legal, eu dei um Google aqui, galera, para trazer para vocês a tradução do que é atributo, porque a gente está sempre falando sobre atributos, né? E pode ser que você que esteja aqui pode estar perguntando, né? Caraca, o que é isso? É bonita essa palavra, mas eu não sei o que é. E aqui no dicionário fala assim, ó, atributo, o que é próprio e peculiar a alguém ou alguma coisa. Emblema, símbolo, por exemplo, a cruz é o símbolo do cristianismo. Amém. A palavra é a do homem. Então, e algumas palavras que podem ser semelhantes, né, a atributo, dom, dote, aptidão, poder, propriedade, qualidade, característica, privilégio, virtude. Ou seja, tudo que nós vamos estudar aqui nos próximos episódios, né, nos próximos capítulos aqui do Somos, é exatamente sobre essas características fundamentais de Cristo, sobretudo porque a gente entende que, entendendo quem ele é, a gente passa a entender muito quem nós somos e o que nós devemos mudar e ser transformados, né? Porque é uma das coisas que a nossa proposta aqui, para vocês que estão nos assistindo, e para a gente mesmo, né? Eu sempre falo que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então, antes da onda sonora entrar aí na tua casa, ele está primeiro chegando aqui no meu ouvido. Então, é muito bom relembrar tudo que Jesus é, né? Para que a gente possa se inspirar e transformar aquilo que a gente não é igual a ele e ser igual a ele todos os dias, né? Então, Rodrigo, Arrocha. Olá, pessoal. Eu gostaria de começar hoje falando, primeiramente, do que é que a gente está falando, né? Que nós estamos falando de um atributo de Jesus, ou seja, de algo que remete diretamente a ele. E a gente, na verdade, está falando do amor descrito pelo amor ágape. O amor ágape, que ágape vem do grego, que tem o significado de que o amor que se doa, amor incondicional, amor que se entrega. Então, partindo desse princípio, eu queria trazer uma passagem aqui muito especial, que é a conhecida João 3,16. Então, deixa eu só abrir Essa era aqui. Minha, viu? Essa era minha. Era a tua? Ixi, Então vai rapaz. procurando outra Procura aí. outra, Nath. É um perigo você ficar por último, porque você Você tem que ter plano B, C, D, E, F, até o Os Z. últimos serão os Tá bom, primeiros. deixa comigo, que eu tenho mais aqui. Eu tenho mais armas aqui engatilhadas. Arrocha. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Bem. aqui, o que é interessante? O amor ágape, ele é um amor que doa. Então, você tem que entender o amor como base do dar. Então, você olhando pelo prisma do Pai, do Deus Pai, porque nós estamos aqui falando de um Deus que, ao mesmo tempo que ele é único, ele é três. É o mistério da Trindade, que a gente só vai compreender completamente uma vez que nós estejamos junto ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo na glória, em nome de Jesus. Então, aqui nós estamos falando de um amor que dá de maneira desmedida, um amor que cuida, um amor que extrapola. Aqui na Terra, um dos amores assim que a gente nota que traz uma certa clareza, mas em parte, é o amor incondicional de pai e mãe, principalmente de mãe. É um amor que você vê que ele não tem limites. A mãe pode estar passando fome, mas ela pega o bebezinho dela e dá de mamar, mesmo não tendo se alimentado. Então, aquele amor que coloca o filho primeiro do que a si. É um amor que, no perigo ao filho, ela se lança no perigo, se colocando no lugar do filho. Então, você tem um exemplo instintivo, que eu creio que foi colocado por Deus, naquela característica da maternidade, ou da paternidade, porque tem pais também que agem também dessa forma. E aqui você tem um relance disso, né? Mas com Deus, a coisa ainda vai mais profundamente. Então você vê o Deus Pai pegar e abrir mão do que ele tinha de mais precioso, que era o filho dele, Jesus Cristo, e dizer assim, filho, tu vai ter que fazer essa missão para salvar a nossa criação. E Jesus, também com uma característica de amor desprendido, sai do lugar mais maravilhoso, que é a presença do Pai, para vir para a Terra encarnadamente, para fazer ensinamentos, para viver como ser humano, como a Sabrina falou antes, e para poder, no fim, se doar por completo, ao ponto de se doar em vida, para morrer por nós, trazendo assim o pagamento de sangue pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos e para que nós pudéssemos viver o que Jesus vivia, que é a comunhão plena com o Pai, uma comunhão em espírito e em verdade. Então, Deus, se você parar para analisar, ele abriu mão de duas coisas preciosas pela gente. Primeiro, Jesus, ficou um tempo sem Jesus no céu, e o Espírito dele, que ele também mandou simultaneamente Jesus e o Espírito Santo para estar aqui na Terra. Então, se você parar para analisar, você vai ver que o Pai ficou de cima, observando e vendo o Espírito dele e o Filho dele agindo conjuntamente por um propósito tão lindo, tão maravilhoso, que era conectar a gente a ele. Então, ontem eu tava num momento especial, que é o que eu considero o melhor momento do dia, que é estar na presença de Deus, sozinho, no meu quarto, fechado, com porta e tal. Secreto. No meu secreto, e eu estava pensando, meditando sobre o que eu iria trazer hoje. E aí eu disse, pai, eu tenho muitas pregações que eu posso ouvir, mas eu não queria usar o que terceiros estão falando de ti. Eu queria falar o que o Senhor quer que eu fale da gente. Então, aí Deus me levou a um local de adoração, de louvor, com espontaneidade. Eu não estava cantando música de ninguém, eu fiquei com o fundo musical rolando e eu conversando com Deus, cantando espontaneamente e tal. E ele trouxe essa palavra, um amor sem medida, um amor sem limite, um amor que não sabe acabar. Então, isso me impactou, eu me emocionei muito na hora, e isso me trouxe essa revelação de que é uma coisa que ele não sabe parar.
E ele trouxe no meu entendimento essa questão de um Deus todo-poderoso, um Deus glorioso, um Deus em majestade, um Deus rodeado de anjos, um Deus em um local magnífico, puro, perfeito, parar para prestar atenção na gente, para olhar para a gente, para conversar com a gente, para entender o que está acontecendo na nossa vida, para suprir a gente. Então, é um amor, assim, inexplicável. Ele não tem limites. Ele não tem limites. Então, tudo isso veio à minha mente e me trouxe muita gratidão, muito quebrantamento, muito entendimento e revelação. E aí eu resolvi trazer isso direto do meu momento íntimo com Deus para os meus irmãos e para vocês, que também são meus irmãos. Top, hein? É isso aí, Amém. top demais. Eu tenho um entendimento, assim, a despeito de amor, né? Essa semana eu fiz uma live e ministrei muito sobre perdão. E uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês a despeito de amor, né? É que amor, ele vai estar, para mim, sempre revelado em Jesus por um comportamento. Então, uma coisa que humanamente a gente tem, eu acho que a gente se move equivocadamente, é que a gente sempre acha que amor é um sentimento, né? E é muito interessante porque quando você começa a estudar a Bíblia a despeito de amor, você vai ver que Deus, ele revela o amor dele sempre em comportamentos, né? Primeiro ele fala que amor é a identidade dele, né? Então a gente vai lá, me dá aqui, Beto, por favor. Então, quando ele começa a se descrever, né, a primeira coisa que ele faz, deixa eu abrir aqui, em 1 João, capítulo 4, verso 8, ele diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Né? Então, a primeira coisa que ele se revela, né, ele traz o amor como uma identidade real. Quando você entende, quando ele se revela nessa identidade real, aí eu fiquei pensando, como é que ele revela essa identidade de amor, né? Esse atributo que é próprio, muito característico de Deus. E aí você vai ver que toda vida que ele revela o amor, ele revela a partir de um serviço, a partir de um sacrifício, a partir de uma entrega, e eu acho que é uma das melhores formas da gente revelar o amor, de fato, é aí, né? É servindo, é se entregando. Por isso que quando você trouxe esse paralelo do amor de Deus com o amor de uma mãe, de fato não existe igual, né? Eu ontem estava no hospital, eu passando mal e a mulher me consultando e a minha cabeça pensando no que as crianças iam almoçar. Imagina, é um amor que você, de fato, abre mão de você pode estar na condição completamente desfavorável, mas você está pensando no seu e servindo os seus porque você ama, né? E um dos lugares que Deus me revela o grande amor dele, e que para mim é assim, é o ápice do amor de Deus, primeiro é que Deus mostra o filho dele, né? Ele traz o filho dele com um grande propósito de morrer na cruz, né? Que foi aí onde o Rodrigo leu, né? Que é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, né? Então ele entrega o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Deus entrega o filho. Depois o filho, quando está sendo entregue na cruz, ele diz para o pai, olha que coisa linda, em Lucas 23, 34. E Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, repartiram as vestes dele, deitaram, deram sorte sobre ela. Olha só, Deus amou o mundo, entregou o filho. O filho, na hora que estava sendo entregue, ele pede ao pai que não impute àquele povo o pecado que estava sendo sobre eles, porque eles não sabiam o que faziam. Ou seja, é um amor sobrepujando outro amor, né? Jesus amando aquelas pessoas que covardemente estavam ali, espancando, cuspindo, né? Ou seja, em tamanha dor, Deus pensou, Deus amou
e se entregou. Ainda olhou para o pai e disse assim, pai, tem misericórdia, né? Então, uma das facetas do amor, né, é você ter, de fato, misericórdia, né? E o que é ter misericórdia, né? Quando você pega essa palavra e você divide ela, você vai pegar miséria, né, e você vai pegar córdia, ou seja, coração. É você colocar o coração, o amor, na miséria do outro. E Jesus apresentou isso para a gente a partir daquele comportamento onde ele olhou e disse, Deus, por favor, Pai, não traz para eles essa condenação, né? Eles não sabem o que eles estão fazendo. E a outra coisa que eu acho muito lindo é que quando a gente vai lá para Coríntios, onde Paulo começa a descrever o amor, né, em 1 Coríntios 13, 4, 5, é muito lindo, porque ele diz assim, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita do mal. Não suspeita mal. Ó, você vê que tudo que ele descreve a despeito de amor são comportamentos, né? Então, uma coisa que a gente precisa desromantizar, eu acho que aqui, né, é o mais importante, é que o amor ele não é um sentimento, né? O amor ele é um comportamento. E 90% das vezes é um comportamento de uma entrega, de um servir, né? De um abrir mão de você para poder fazer o outro acontecer. E isso é tão real que é o princípio do segundo e do grande mandamento, né? Quando você ama Deus sobre todas as coisas e você ama o próximo como a você mesmo, você começa a, de fato, abrir mão do seu eu, né? Eu falo que viver o verdadeiro amor é você abrir mão do seu ego, né? Do seu orgulho. E uma das coisas que eu tenho mais aprendido nos últimos dias é viver esse amor, né? É experimentar esse amor. É você ver a coisa errada e você olhando ali, você dizendo assim, não, mas eu vou servir, né? Mas eu vou ali, eu vou abrir mão do meu eu, vou abrir mão da minha verdade, eu vou abrir mão da minha verdade humana, né? Porque você não abre mão da verdade do céu para poder estar ali servindo. Então, eu vejo que um dos atributos de Cristo mais poderosos e que mais deve nos inspirar é o amor, mas o amor que serve, né? O amor que se compadece, o amor que consegue olhar para o inimigo e orar por ele, o amor que consegue olhar para aqueles que estão ali zombando de você e dizer assim, Deus, por favor, não imputes a ele esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. E se a gente aprender isso de forma real, a gente vai ter, de fato, relacionamentos interpessoais muito mais fortalecidos, porque a gente não vai mais se mover pelo que sente, mas a gente vai se mover pelo que crê, né? E isso tem que ser, assim, a base de tudo, né? Então, o que que eu creio? Eu creio no amor que serve, eu creio no amor que perdoa, eu creio no amor que ajuda o próximo, mesmo quando o próximo não pode te recompensar em nada. E aí, vivendo esse verdadeiro evangelho, é que a gente vai, como caráter, é que a gente vai ver o mundo e a igreja de Cristo sendo transformada. Então, essa é a minha contribuição, e eu quero passar aqui para o Caçulinha. Amém. Amen. Mais lindo de todos. Brincadeira. Pessoal, todos nós compartilhamos aí a questão do atributo de Jesus Cristo, que é amor, né? E isso tem que ser transbordado para a gente, né? Nós, como corpo de Cristo, a gente tem que entender esse amor e chegar mais perto e se assemelhar cada vez mais ao amor. A palavra que eu trago aqui é Efésios 4, né? A partir do 15 aqui. Mas antes eu vou fazer uma breve explanação, a partir do 11, que fala dos 5 ministérios, né? O apóstolo, o pastor, evangelista, que todos vocês conhecem. Isso nos leva a uma maturidade para a igreja, um caminhar para se assemelhar mais a Cristo. No 14 fala que a partir do momento que a gente amadurece, então nós não seremos mais imaturos, crianças, etc. E aí, a partir do 15, onde eu quero trazer a palavra, que diz assim, em vez disso, falaremos a verdade em amor. Se a gente substituir essa palavra por Jesus Cristo, já que ele é amor, então fica interessante também. Em vez disso, falaremos a verdade em Cristo, né? Que é esse amor.
tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Ou seja, para que a gente se torne mais parecido com Ele, a gente precisa amar e ter esse amor dentro da gente. E continuando dizendo que é a cabeça que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Ou seja, está o tempo todo remetendo o amor como parte de uma maturidade, parte de uma conexão com Cristo, parte da se assemelhar a Cristo. Então, como Jesus Cristo amou, como todos nós falamos aqui, nós como igreja, como membros, corpo, né, dessa igreja, a gente também tem que perseguir esse amor. Falar a verdade em amor, se assemelhar, se achegar mais a Cristo, porque assim nós teremos esse amor também profundo dentro da gente, esse amor transformador. E eu acho que é isso, para que a gente cresça cada vez mais, a gente precisa se assemelhar a Jesus Cristo, que é amor. Né? E é engraçado quando você fala sobre maturidade e amor, é uma correlação muito perfeita, porque é impressionante como, à medida que a gente de fato amadurece, e amadurecimento não fala de idade, né? Porque eu entendo que amadurecimento, ele é 100% proporcional a um relacionamento com Deus e experiências com Deus, né? Então, à medida que você experimenta uma vida com Deus, você se torna uma pessoa mais madura. E à medida que você se torna uma pessoa mais madura, você consegue olhar ao próximo e servir ao próximo em amor, né? E uma das coisas que é mais extraordinária relacionado a amar ao próximo é que você vai começar a perceber que você vai começar a servir ao próximo com menos expectativas. E isso é muito libertador também, né? Porque quando você serve num amor que vem de Deus, você serve sem expectativa. E aí você se move cada vez mais intencionalmente e com mais liberdade. É muito difícil quando a gente se move em amor emocional, né? Que é o que a humanidade nos oferta. Porque quando você se move em um amor emocional, um amor humano, você sempre faz na expectativa do que vai receber em troca. E aí qual é o grande problema? É o nível de frustração, aonde, ao invés do seu amor ser uma crescente, ele se torna uma decrescente. Aí que você fica mais arisco, mais seco, porque você nunca recebe de volta aquilo que você espera. Você pode até receber, mas o nosso nível de expectativa é quase inalcançável, porque a gente precisa colocar de fato a nossa expectativa no Senhor, né? Entender que a gente serve ao próximo em amor ao Senhor. E aí a gente fica muito mais livre nos movimentos da terra, né? Porque em Deus a gente nunca se frustra. No homem a gente sempre vai se frustrar. É o que eu sempre falo, a nossa expectativa é sempre assim. Não é um desculpa, né? Eu estava, antes de começar aqui a live, a gente atrasou um pouco aqui, porque a Sofia deu um piti, e eu levei ela no quarto e eu falei para ela, filha, você só vai sair do quarto quando você pedir desculpa à mamãe. Ela queria café, eu dei café, e ela queria mais café, eu disse que não ia dar, e ela pegou a xícara e a colher e jogou no chão com raiva, porque eu não ia dar mais café. E eu falei para ela que o que ela tinha feito era errado e que ela precisava me pedir desculpa. E ela ficou quase 30 minutos chorando e não pediu desculpa. E ela inventou todas as histórias do mundo para não pedir desculpa. E ali eu percebi, né, como a nossa natureza, ela se move em orgulho, e às vezes a gente paga um preço de não amar, preferindo salvar o nosso orgulho, né? E quando a gente ama, a gente se baixa mesmo, né? Uma das características do amor, né, é a humildade, né? É o servir sem esperar, é o perder para ganhar, né? E é impressionante como a gente precisa matar a nossa natureza humana para viver o reino dos céus, né? E como é difícil, e a gente vê que isso é uma natureza crescente desde a nossa infância, né? Sofia tem 3 anos de idade. E ela começou a perder muitas coisas, né? Aí ela foi para o quarto, perdeu a liberdade, ela foi para o quarto, perdeu a chupeta, ela foi para o quarto e ficou sozinha, entendeu? Ela começou a perder muitas coisas, até o ponto ela diz assim, cara, eu preciso pedir desculpa,
Depois de 30 minutos, chorando, com muitas argumentações, aos 3 anos de idade, ela pediu desculpa. Mas às vezes a gente fica anos assim, né? E aí Deus fala assim, ó, serve lá aquele que não merece. Aí você diz, não vou. Não faço. Não, ele que tem que pedir desculpa, ele que tem que vir aqui, porque foi ele que errou. Aí Deus fala, mas no reino de Deus é assim. Quem ama serve, né? Quem ama pede desculpa primeiro, mesmo que o outro que tenha errado. Então, assim, todos os dias a gente precisa, de fato, nos submeter, né, a essas verdades para a gente ser transformado. E aí, como o Arthur leu aí na palavra, né, e constranger o próximo com a verdade em amor. E aí a gente vai, de fato, convencer as pessoas de um reino que é soberano e que é eterno e que é muito bom de viver. Gente, foi top! E só deixar aqui o último pedacinho aqui, complementando isso aqui, Nathalie, que não é a nossa verdade, a verdade em Cristo, né? A verdade da palavra, né? Então, a gente tem falar e amor para que a gente cada vez mais, a verdade é amor para a gente ficar cada vez mais parecido com Ele, com Jesus Cristo. Amém. Esse sim que é um amor. Amém. 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 Glória a Deus, aí, glória Nathalie. a Deus. Gente, bom demais estar aqui com vocês. O desejo do nosso coração é que essas palavras aqui que foram lançadas, ela ache um lugar apropriado dentro do seu coração e que germine frutos para todas as pessoas que estão ao seu redor, né? Que essa seja uma verdade muito fidedigna no seu coração, a ponto de que você não negocie ela em detrimento a nada. Vocês que estão aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, compartilhe com mais pessoas e coloca aqui nos comentários se de alguma forma a gente contribuiu com o seu dia, com a sua vida ou com alguém próximo a você. E é isso. Aqui nós somos quatro irmãos que foram alcançados pelo amor do Senhor e que decidiu ser uma voz aqui no YouTube, no Instagram, para ajudar outras pessoas com o básico, né? Com o básico do Evangelho, com fundamentos. E nós estamos aí nos episódios falando sobre os atributos de Cristo. E é isso, né, galera? É isso. Se você não sabe, Galerinha, nós temos uma pessoa no Canadá, uma pessoa em São Paulo, uma pessoa em Brasília e uma pessoa no Ceará. 4 irmãos espalhados aí pelo mundo e juntos aqui na internet trazendo um evangelho puro e simples para o coração de vocês. Galera, foi bom demais estar aqui com vocês. Amém. Um beijo grande. Deus abençoe. Beijo, pessoal. E até o próximo episódio. Tchau, valeu. Tchau.